Nós vamos falar agora de Last Mile, desafios enfrentados pelo setor. Mas vamos lá. Então, eu estou aqui com o Alex Augusto Fontes. Ele é da Mercado Livre, todo mundo conhece bem isso. Vamos lá. E o Eduardo Meyerhoff Peixoto. Vamos lá. Tá bom, pessoal, então vamos iniciar. Primeiro eu faço uma pergunta bastante difícil aí para eles. Alex, quem é você? Apresentar quem é você e falar um pouquinho sobre o Mercado Livre, por favor. Bom, boa tarde a todo mundo. Eu me chamo Alex Fontes, eu trabalho no Mercado Livre há 4 anos. Eu até fiz uma brincadeira recentemente que eu não sou de logística, mas depois de 4 anos eu não sei se eu posso usar essa desculpa ainda. Eu venho de tecnologia e acho que um dos motivos que me conectou muito com o Mercado Livre foi a questão do Last Mile ser muito orientado à tecnologia, né? É uma área que requer muita parte de inteligência, muito dado. Hoje eu estou assumindo uma área nova de alianças com parceiros. Até o começo desse ano eu era o gerente de Last Mile. Então todo esse programa desses carrinhos amarelos que a gente vê na rua, toda a parte de criação desse produto, da gente ter o carro disponível para fazer a entrega do pacote, seja amarelinho ou não, moto, a pé, era tudo, estava dentro do meu guarda-chuva. Eduardo, por favor. Bom, eu sou Eduardo Peixoto, eu sou vice-presidente da Total Express. Ao contrário do Mercado Livre, que não precisa de apresentações, a Total é uma empresa de logística de carga fracionada. A gente é a maior empresa para atendimento do e-commerce independente aí do Brasil. A gente trabalha com o Mercado Livre, com várias outras empresas, aí, Amazon, Magazine Luiza, Netshoes, e a gente está nessa mesma luta do dia a dia aí de conseguir fazer todas as entregas, se aproximando aí da Black Friday, grandes desafios, e falar de Last Mile é uma coisa sempre muito empolgante, né? A gente às vezes olha para o mercado de logística e acha que é só caminhão, andando de uma rodovia para um lado para o outro, e no final das contas não é só isso, né? A gente tem que realizar as entregas em centros urbanos, os desafios são inúmeros, e atender cada expectativa de cada cliente nessa Black Friday é de fato um grande desafio para qualquer um que está no setor. Tá bom, pessoal, eu vou começar fazendo algumas perguntas. As perguntas estão abertas para o público daqui a pouco também. Vai formulando aí que depois a gente pega essas feras aí, vamos dar uma forçada neles. É um calor aqui. Explica para nós um pouquinho, só para a gente começar a conversar, o que é Last Mile, por favor. Bom, Last Mile é a expressão de última milha, né? Quando você fala de carga fracionada, é comum você dividir a cadeia logística em 3 pedaços, né? First Mile, que é a primeira milha, que é basicamente a gente fazer a coleta nos embarcadores, sejam eles indústrias ou importadores. O Middle Mile, que são as transferências, né, que é você levar a carga de um hub, de uma base para outra, e o Last Mile, que é de fato a roteirização final, onde você coloca a encomenda, o produto, né, o volume, na mão de normalmente um agregado, algum veículo menor, que vai levar a carga dessa base final até a casa do consumidor. Acho que eu concordo plenamente. A definição não podia ser mais clara, né? A gente ouve como distribuição às vezes, né? Exatamente. Na época do B2B era a parte de distribuição, né? Eu venho do B2B, estou com 25 anos de logística, e no e-commerce a gente acabou mudando o nome para Last Mile, mas no final das contas é a mesma coisa. A diferença é que ao invés de colocar um carro para fazer 30 entregas, pegando filas, esperando agendamento, como vocês devem estar acostumados, no e-commerce um veículo, para vocês terem uma ideia de Last Mile, faz 250 entregas por dia. Então, quando a gente não consegue ter uma densidade suficiente para que o entregador consiga completar pelo menos 100 entregas no dia, certamente aquela rota tem algum problema de deficitário de rentabilidade. Então, e o Last Mile teve um crescimento bastante grande na pandemia, né? E como você vê agora o futuro do Last Mile daqui para frente? Vocês, né? O crescimento na pandemia foi do e-commerce, né? Empurrou todas as milhas, a primeira, a middle mile e a última também. Hoje o crescimento ele
a gente começa a falar muito sobre além da Fiorina. A gente brinca no Mercado Livre e fala, como que a gente vai além da Fiorina? Porque quando eu falo last mile, distribuição, a gente sempre pensa naquela Fiorino branca, cheia de pacotes, parando de casa em casa, de endereço em endereço. E hoje, a gente olha mercados maduros, por exemplo. Então, a gente... Barcelona, por exemplo, que eles têm um modelo que eles chamam de superblocos. Então eles definem ali um bloco de quarteirões e o carro de última milha ninguém pode entrar lá, só pode entrar a pé. Então assim, as cidades já começaram a perceber que isso incomoda e começaram a tomar ações para proteger também os cidadãos. Então, quando eu falo de última milha, existe um limite que a gente consegue ir com carros, com motos. A gente começa... Então, assim, o que tem de futuro de mercado de última milha? Tem o entregador que vai a pé, tem o Mercado Livre comprou a Cangu há uns tempos atrás, então a gente usa um modelo chamado Places, que é eu cadastro uma série de microcomércios dentro dos bairros e não entrego na casa da pessoa, entrego num comércio que está até 50 metros da casa dela. Então, como é que a gente vai além desse modelo que... Existe um limite, o Eduardo falou, a gente faz 100, 200, 300 entregas no carro, mas 300 ainda é um limite. Como é que eu uso um carro para fazer 1000 entregas? Então a gente começa a pulverizar cada vez mais a última milha. É isso, Alex. A gente teve um boom do e-commerce no Brasil. Ele aconteceu aí já há pelo menos 7 anos que o e-commerce vem crescendo numa taxa de 20%, 25%. Para vocês terem uma ideia, na pandemia o e-commerce cresceu a casas acima de 50%, o Mercado Livre voou, a Total Express esse ano, para vocês terem uma ideia, está crescendo 70%. Então são taxas de crescimento realmente muito grandes. E aí vai aquela pergunta, como empresas como o Mercado Livre e a Total, que são empresas asset lights, que não têm muitos ativos, diferente da maior parte das transportadoras aqui que compram um caminhão, a gente depende muito de parceiros para executar o nosso dia a dia, como uma empresa satellite consegue crescer nessa mesma taxa de velocidade. Eu tenho uma história que eu costumo comentar com os clientes, que é engraçada, né? Com todo respeito, não, o pipoqueiro, mas eu conto a história do pipoqueiro. Durante a pandemia, infelizmente, aquele senhorzinho que vendia pipoca no circo, em algum tipo de evento, ele parou de trabalhar porque não tinha mais público e começou a fazer entregas. Então, durante muito tempo, durante essa época da quarentena, a gente teve um número de profissionais entrando no mercado de entregadores muito grande. Assim que a pandemia acabou, esses profissionais migraram de volta para suas principais funções, seja um comerciante, seja alguém que está trabalhando com turismo. E o que aconteceu em outubro, mais precisamente setembro, outubro do ano passado? Acabou, aquele monte de entregador que a gente tinha disponível para fazer as entregas, sumiram, voltaram, e a gente teve uma Black Friday do ano passado, né, muito difícil. Essa Black Friday ela foi marcada pela falta de entregadores no mercado. Então, além de criar toda essa necessidade de se adaptar a outros tipos de entrega, outros tipos de, a gente chama de poodles, né, pick-up and drop-off points, que são pontos de coleta e entrega, além de se adaptar a todas essas novas tecnologias que o mercado mundial traz aqui para o Brasil, a gente também tem que ter a capacidade de escalar. Né? Para vocês terem uma ideia, no Brasil, a gente está falando de quase 4 milhões de entregas por dia sendo executadas todos os dias. Isso num dia calminho, tranquilo. Durante a Black Friday, a gente vai chegar a fazer mais ou menos umas 15 milhões de entregas por dia no Brasil. 15 milhões de entregas. Então imagina a quantidade de entregadores, motoristas no last mile necessários para fazer isso. Então encontrar, treinar essas pessoas, retê-las, ter uma remuneração que seja aceitável, que atenda às expectativas desses profissionais, é um desafio realmente muito grande. Eu coloco um ponto muito legal aqui, você falou do pipoqueiro, né? Eu tive reunião pessoalmente com mais de 20 prefeituras, só eu, tivemos mais, mas a gente teve mais de 600 carros que antigamente levavam crianças para a escola durante a pandemia, que ficaram sem trabalho. Eu tive reunião, por exemplo, com o prefeito de Osasco, que veio pedir para colocar na nossa frota. Cara, dá milho pro bode, né? Putz, traz aí, a gente quer mais, né? Foi uma dor, foram 600 carros que a gente perdeu quando acabou a pandemia. E acho que o Eduardo trouxe um ponto importante, que é uma configuração do mercado brasileiro. Quando você vai para o México, por exemplo, ou para os Estados Unidos, o modelo de contratação do motorista é diferente. Eu tenho uma transportadora, eu tenho os meus carros e eu contrato o motorista. No Brasil, por tema da CLT, a gente acaba desviando muito disso através do agregado. Então, eu contrato o motorista que tem a própria ferramenta de trabalho para eu poder contratar ele como um prestador de serviço. O que isso gera? Gera um gargalo.
o Eduardo, todos os outros e-commerces, o Uber, todo mundo brigando pelo mesmo carro. Então existe um tema, todo mundo quer uma fatia da torta, mas a torta não está crescendo no tamanho que precisava. A gente precisa de uma torta maior. Então acho que eu, como Mercado Livre, eu trabalho muito em iniciativas de incentivar o desenvolvimento do mercado. Então, como é que a gente pode fazer parcerias com a Fiat, por exemplo, para melhorar o preço ou criar uma linha de crédito para abaixar um pouco a barra de entrada e facilitar a criação de novos agregados, que hoje isso a gente parece que chegou num limite, né? É isso. E acho que a gente tem que falar aqui numa feira importante como a Fenatran das oportunidades. Não tem como não comentar da grande oportunidade que existe aqui e está se formando no mercado brasileiro. Seja no mercado americano, onde você tem grupos de fiorinos que trabalham normalmente em 10, 15 fiorinos juntas. No mercado chinês, onde você tem lá uma empresa chamada JD, que é Jingdou, que tem mais de 80 mil veículos fazendo last mile. A gente não tem isso no Brasil. E eu não acredito, né, já com 8 anos de experiência nesse mercado de e-commerce, que o Brasil vai conseguir treinar e desenvolver agregados na velocidade que o mercado brasileiro consegue, que está crescendo, né, de e-commerce. Então é importante que a gente comece a olhar de forma diferente, né? A Total esse ano fez investimento em frota de veículos leves, e a gente vai precisar justamente buscar esse tipo de profissional, né? Esse tipo de empresa que tope agregar, colocar 10, 20, 30 veículos para atender uma determinada região e com isso criar parcerias para crescimento. Eu vejo realmente uma grande necessidade de mudança para continuar crescendo e uma oportunidade para todo mundo aí que tem algum tipo de vontade de empreender ou crescer nesse setor.